Olá pessoal, olá aluno, estamos aqui novamente agora no curso preparatório da AGU segunda fase. Damos as boas-vindas a você aí que foi nosso aluno, que obteve a aprovação e que novamente está confiando aí no nosso curso para lhe alcançar aí novamente mais uma aprovação nesta fase. Parabenizamos então vocês que foram aprovados, sendo nossos alunos, aqueles que porventura estão como a primeira vez com a gente. Sintam-se acolhidos, sintam-se bem-vindos. A gente vai trabalhar aqui nesta segunda fase, no curso preparatório, numa ideia bem determinada, bem individualizada, bem específica para o concurso preparatório da AGU segunda fase. Então, na verdade, nós vamos trabalhar com casos concretos, com casos específicos, que já caíram nas provas da AGU, né, que foram perguntados em segunda fase de concursos de ponta, em especial da Advocacia Geral da União, e vamos trabalhar também com alguns casos hipotéticos, principais entendimentos jurisprudenciais, principais decisões e construindo possíveis questões a partir desta ideia de algumas prováveis matérias que possam ser questionadas para você. Então vamos juntos, né, nesse preparatório para a segunda fase, caminhando passo a passo, analisando matéria a matéria. Nós vamos ter aulas somente com a parte material, de direito material, e aulas somente com a parte de processo. Então, elaboração de peças, elaboração de pareceres, né, vinculando sempre aquelas prováveis matérias que podem ser questionadas em alguns pareceres e algumas peças processuais. Basicamente vai funcionar desta maneira. Algumas vezes vamos fazer peças também conjuntamente com vocês. A gente faz aí em processo civil, né, peças bem aplicáveis ao advogado da União, né, e tentando preparar você para que na hora da prova, esse é o nosso grande desejo aí, você chegue bem preparado, bem entusiasmado e com um conhecimento jurídico bastante posto aí para alcançar aquilo que nós sabemos, que trabalhamos muitas vezes com sonhos, né? Se esse é o seu sonho, tentamos auxiliar vocês aí a resolver esse problema, a alcançar esse grande objetivo aí, certo? Então contem com a gente, vamos trabalhar aí passo a passo, matéria a matéria, para tentar preparar bem para a hora da prova, certo? Então, bem, nesta segunda fase a gente preparou as aulas basicamente da seguinte forma: algumas aulas que percebemos que cairão peças, a gente vai deixar diretamente para analisar a parte do direito material e elaborar peças jurídicas sobre aquilo. Algumas matérias não dá para dizer que especificamente são relacionadas a peças processuais. Então estão bem ligadas a questões, né? Então por isso a gente vai analisar por hora peças, por hora questões. Nessa primeira aula eu vou trabalhar com vocês a parte de direito financeiro. Eu dou aula aqui no Verbo Jurídico dessa parte tributária e financeira e processual, né, e vamos trabalhar diretamente aí com essa matéria. Apresentado o curso, apresento o professor, meu nome é Juliano Colombo, dou aula no Verbo Jurídico há mais de 6 anos, né? Passo para essa ideia de direito tributário, direito financeiro e uma parte processual, né, desta matéria, né? Dentro dessa ideia, advogo na área tributária, certo? Então vou tentar passar para vocês uma parte bem prática aí e cuidando especificamente da parte tributária e financeira, que é tão importante aí no teu concurso, né? Dentro dessa ideia, que de certa forma é uma parte um pouco complicada, né? Envolve algumas questões de direito tributário, de contabilidade. A própria matéria de direito financeiro, que é o objeto da nossa aula de hoje, ela envolve vários conceitos contábeis, né? Eu tenho formação também de contabilidade, então de repente ajude bastante você aí dentro desse panorama, né, a entender alguns conceitos que possam ser um pouco confusos aí na hora de uma prova para você. Certo? Então, é importante você ter em mãos aí o material também que é disponibilizado para vocês, né? Conjuntamente então com todo esse aparato que a gente vai utilizar durante as aulas, a gente vai disponibilizar alguns materiais, né? E esses materiais servem, acredito aí que nas minhas aulas você pode imprimir eles ou ter acesso a eles previamente para ir acompanhando aí ao longo das aulas também essa parte material, certo? Então vamos lá para começar então essa disciplina de direito financeiro. Direito financeiro é uma matéria que, como havia falado, ela envolve bastante
matéria técnica de uma área econômica, de uma área financeira, não somente o critério aí de uma matéria especificamente processual, né? Por isso, quando se trabalha com direito financeiro, o grande norte em termos de concurso público em segunda fase seriam questões. A gente vai discutir basicamente algumas questões dissertativas, algumas questões discursivas que trabalharam com a parte de direito financeiro, certo? Então, aquela parte constitucional de direito financeiro que é a parte essencial, né? Dá para dizer que o direito financeiro ele tem alguns critérios lógicos, né? Que seria basicamente a estrutura da Constituição Federal, no sistema financeiro nacional, as finanças públicas. Depois nós temos de importância a Lei 43.20/64, que estabelece aí a Lei da Contabilidade Pública, trabalha diretamente aí com os temas de ordem pública e também trabalhando aí, não poderia deixar de ser, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei bem relevante também aí em termos de concurso. Então esse é o panorama legal e constitucional do direito financeiro. Para a apropriação, então, desse conhecimento, nós vamos trabalhar com algumas questões, né? Eu peguei aí para vocês, então, uma questão que é uma questão real, verdadeira, né? Que caiu, então, e essa não foi adaptada, não mexemos em tese na questão, né? E ela trabalhou aí diretamente com a disciplina do direito financeiro, né? Então, ela começa... uma questão real da segunda fase da AGU, ela começa trabalhando com a seguinte ideia. Analise o seguinte dispositivo hipotético, constante de uma lei orçamentária anual da União. Então, um ponto importante que nós temos é que estamos trabalhando com uma lei orçamentária anual. Sabemos aí que dentro da estrutura da lei orçamentária temos a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei do plano plurianual. Seriam as três leis naquela exata pirâmide, né? Num primeiro momento, a PPA, num segundo momento, a lei de diretrizes orçamentárias e num terceiro momento, a lei orçamentária anual. Então estamos lá, né? Considere o dispositivo hipotético constante de uma lei orçamentária anual da União. Diz o artigo 5º, na vigência desta lei, diz o inciso 1, fica autorizado o início de novos investimentos destinados à recuperação da malha rodoviária federal, com duração de até 3 anos. Então é uma autorização para o investimento. Inciso 2, fica vedada a realização de concursos públicos para o provimento de cargos na administração pública federal. E no ponto 3, passam a compor o rol de prioridades e metas da administração pública federal os seguintes itens: ampliação da oferta de moradias a populações carentes, incremento do crédito oficial para a agricultura familiar e combate à prostituição infantil. Então nós temos esses 3 elementos aí colocados dentro desta lei, né? Então, dentro desse dispositivo hipotético, trabalhamos aí com um artigo 5º, também hipotético, que faz previsão genérica. Não sabemos exatamente a que ponto haveria aí a pergunta nesse momento. Aí a pergunta do concurso foi a seguinte, então analisamos lá. A respeito do dispositivo hipotético acima apresentado, redige um texto dissertativo que contemple necessariamente os seguintes aspectos. No ponto 1 ele vai dizer, compatibilidade com o conteúdo constitucional das peças legislativas orçamentárias. Ponto 2, observação dos princípios orçamentários do texto constitucional. E no ponto 3, controle de constitucionalidade do dispositivo, levando-se em conta a natureza jurídica da lei orçamentária e a jurisprudência, certo? Então, dentro desses elementos, nós temos essa ideia aí para retratar. Passamos de novo à lei. Na verdade, ela está analisando aí pelo artigo 5º, num primeiro momento, compatibilidade do conteúdo constitucional dessa lei orçamentária com o eventual conceito constitucional da lei, e aí já vimos que, de certa forma, a autorização aí para novos investimentos, realização de concursos públicos ou rol de prioridades tem uma certa vinculação aí que seria necessário analisar, né, dentro desta primeira pergunta. Numa segunda afirmação, observação dos princípios orçamentários. Também teríamos que passar aí a figura dos princípios orçamentários do direito financeiro, né? Trabalhando diretamente aí com o princípio da exclusividade, que é um princípio bem relacionado, onde se trabalha com o artigo 65, parágrafo 8º, né? Que é o conceito próprio da lei orçamentária anual.
né, que é basicamente o grande norte aí dentro da lei orçamentária anual, e o 3, o controle de constitucionalidade, que também é necessário aí que a gente faça uma arguição, uma verificação dentro dessas 3 possibilidades. Então temos aí essa matéria, né? Compatibilidade com conteúdo constitucional, observação dos princípios constitucionais orçamentários e, num terceiro ponto aí, a figura do controle de constitucionalidade. Acredito que um texto dissertativo que você vá fazer dentro dessa ideia, você tem que colocar obrigatoriamente aí a sua opinião, né? Um texto dissertativo, ele de certa forma conduz a uma certa posição por parte do candidato. Num primeiro momento, como é que você poderia redigir esse texto dissertativo? Na verdade, não se sabe exatamente a grande profundidade que o examinador quer perguntar acerca de um texto dissertativo. O que eu posso colocar nas questões? Bom, separe o texto dissertativo, assim como a separação das perguntas. Num primeiro momento, fale exatamente aí sobre a compatibilidade com o conteúdo constitucional das peças legislativas. Num segundo momento, princípios orçamentários. E num terceiro momento, controle de constitucionalidade, certo? Então, na verdade, o que seria interessante para conceituar esta afirmação, né? Para responder essa questão que trabalha aí tanto com o conteúdo constitucional, como com os princípios, quanto o controle de constitucionalidade. Num primeiro momento, estão atacando a primeira pergunta, né? Compatibilidade com o conteúdo constitucional das demais peças legislativas. Seria importante aqui você começar, né, vamos tentar criar uma estrutura lógica de resposta aí para essa questão, né? Num primeiro momento, nós poderíamos aí elencar diretamente a figura aí de algumas questões que pudessem ser resolvidas, certo? Algumas matérias que pudessem ser questionadas aí dentro dessa linha. Bom, pessoal, então o que nós poderíamos colocar aí nesse texto dissertativo, né? Num primeiro momento, seria interessante trabalhar com o conceito constitucional da PPA, LDO e Lei Orçamentária Anual, que é uma base aí que a questão vai exigir, né? Tecnicamente ela vai trabalhar muito aí com essa ideia de conceito constitucional, porque julgar a compatibilidade ou não implicaria julgar esse conceito constitucional. Sobre a PPA, nós podemos afirmar, né? Trata-se aí de um orçamento público a longo prazo, né? Então longa duração. Os investimentos que ultrapassam o exercício financeiro têm que estar contemplados na lei do plano plurianual. Ela tem a vigência aí de 4 anos, né, a lei do plano plurianual, e aí a peculiaridade própria dela, que eu deveria colocar no conceito desta lei do plano plurianual. Outro ponto bem relevante para colocar dentro da estrutura da PPA é que trabalha com metas e objetivos, certo? Da administração pública federal, que trabalha aí com o conceito constitucional dela, né? E basicamente aí a grande estrutura da PPA é que ela estabelece um programa de governo, né? Então é um programa de governo inserido aí dentro dessa estrutura da PPA. Depois, fazendo a determinação própria aí da LDO, né, numa exata sequência, faça uma determinação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, e na LDO nós teríamos aí a sequência lógica, né, de uma lei orçamentária que é uma lei tecnicamente de transição, né? A lei do plano plurianual, ela é uma lei de transição, ela não teria aí uma finalidade própria, entretanto ela vai estabelecer metas e objetivos, né? Aquilo que estava para 4 anos, poderemos afirmar aí que a lei de diretrizes orçamentárias ela vai estabelecer aí as mesmas metas e objetivos, né? Metas e prioridades da administração pública federal, só que aí há o conceito que é bem interessante dentro da LDO, que seria exercício financeiro
subsequente, certo? Para o exercício financeiro subsequente. Obrigatoriamente aí eu teria que falar que a LDO ela é para o exercício financeiro subsequente. Portanto, traz-se uma lei orientativa. Por que uma lei orientativa? Porque ela orienta tecnicamente a lei orçamentária anual. Então, dentro desse conceito, nós trabalhamos aí com a ideia, primeiramente, né, para elaborar essa dissertação, era necessário que eu entre no conceito da PPA, depois, entrando no conceito da LDO, não precisaria estar ligado efetivamente a uma técnica, citação exata de número de artigos, e sim uma dissertação que abarcasse aí esse conceito constitucional. Continuando, então, o que a LDO vai estabelecer, além de tudo isso, seria aí o critério de política das agências financeiras oficiais de fomento, certo? Então ela vai dispor sobre alteração na legislação tributária, fixando aí a política, portanto, das agências financeiras oficiais de fomento. Esse é um critério bem próprio aí da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que trabalha aí com essas metas e objetivos da administração pública federal, né. O exercício financeiro subsequente é outro ponto bem interessante, trabalhar no sentido de ser uma lei orientativa, que é uma lei que orienta a elaboração do orçamento, do exercício. Além disso, ela vai dispor sobre eventuais alterações na legislação tributária e vai fixar a política financeira das agências de fomento. E, por fim, conceituar a lei orçamentária anual, né? A lei orçamentária anual que, na base, né, na regra dela, estaria estabelecida exatamente dentro dessa estrutura, né, de prever receita, né, isso que faz a lei orçamentária anual, previsão de receita e fixação de despesa. Toma muito cuidado aí com esses dois elementos aqui, né? A previsão da receita e a fixação da despesa. Justamente porque prever receita, eu estou no início do exercício financeiro. E, portanto, estar no início do exercício financeiro implicaria que eu estou prevendo aquilo que eu pretendo arrecadar. Fixando as políticas, melhor dizendo, fixando as despesas que eu vou realizar dentro daquelas dotações orçamentárias. Só que aí caberia analisar que nesse ponto a lei hipotética apresentada ela já é inconstitucional. Por quê? Acompanhamos aí na tela. A lei hipotética apresentada, eu faço o meu posicionamento, né? A lei hipotética apresentada, coloco aí num panorama de inconstitucionalidade, justamente porque não respeitou o conceito, não respeitou palavras aí chaves, né, que você poderia colocar, não respeitou o conceito constitucional das leis orçamentárias, certo? Não respeitou o conceito constitucional das leis orçamentárias, poderia dizer o arquétipo constitucional do orçamento, certo? Não restou respeitado, e aí atacando diretamente cada um dos incisos, né? Veja bem, eu teria que preparar agora, analisar, a partir desse cunho introdutório, o que nós fizemos até agora? Primeiramente, nós passamos para um conceito constitucional da PPA, da LDO e da Lei Orçamentária Anual. Então, eu desenho no meu texto dissertativo o que seria uma PPA, o que seria uma LDO e o que seria uma Lei Orçamentária Anual. Faço uma afirmação contundente, afirmando que ela seria inconstitucional, a lei hipotética apresentada, retomo, então, o caso específico, apresentando diretamente o porquê disso. Por que ela seria inconstitucional? Justamente porque ela não respeitou o desenho, o conteúdo constitucional de cada uma das peças orçamentárias, de cada uma das leis orçamentárias então apresentadas. E aí haveria um grande problema dentro da estrutura, né, desta lei orçamentária anual, justamente porque ela invadiu o campo, invadiu a competência que seria a própria da lei orçamentária anual. Então essa é a ideia aí colocada. Até um ponto importante é que se nós analisarmos tecnicamente
o dispositivo apresentado, né, em sua essência, ele vai nos referir aí, por exemplo, eu faço a determinação, artigo 5º, inciso 1, fica autorizado o início de novos investimentos. Isso seria critério a ser regulado na lei do plano plurianual. Então eu volto lá e determino que o artigo 5º, inciso 1, certo? Artigo 5º, inciso 1, seria critério próprio da lei do plano plurianual, certo? Então, artigo 5º, inciso 1, primeiramente é inconstitucional pela ideia de ser ou de necessitar a veiculação na PPA. Depois, mais um pouco aí, o artigo 5º, inciso 2, né, diz lá, ó, fica vedada a realização de concursos públicos para provimento de cargos na administração pública federal. Bem, esse elemento próprio aí, eu poderia regular que, de certa forma, o artigo 5º, no seu inciso 2, sequer se trabalha com aspecto orçamentário. Então, ele não é conteúdo de nenhuma das leis orçamentárias. Justamente porque proibir, como proibiu aquela determinação, a realização de concurso público, como nós vimos aí no artigo 2º, né, no inciso 2º desse artigo 5º, não seria diretamente uma lei que eu pudesse veicular por orçamento. O que nós podemos estabelecer? Né? Nós podemos estabelecer e dizer que esse artigo 2º ele está muito mais veiculado, muito mais estabelecido a um ato administrativo, né, a veicular aí por um ato administrativo, porque não é sequer matéria orçamentária. E no inciso 3 ele vai dizer lá, ó, passam a compor o rol de prioridades e metas da administração pública federal os seguintes itens. Aí diz lá, ampliação da oferta de moradias a populações carentes, incremento do crédito oficial para a agricultura familiar e combate à prostituição infantil. O seu inciso 3º, certo? O mesmo artigo 5º da lei hipotética, certo? No seu inciso 3, ele trabalha aí conteúdo que deveria ser veiculado na PPA, porque é uma meta a longo prazo. Ou ainda até poderia afirmar que isso haveria uma certa discussão se está enquadrado na lei do plano plurianual ou se estaria enquadrado diretamente aí na lei orçamentária, na lei de diretrizes orçamentárias. Então esse aspecto aí relevante, né? Nós trabalhamos aí com a estrutura desta lei orçamentária anual, que basicamente nos refere à grande ideia, o grande elemento aí dentro dessa alteração e dentro desse conteúdo constitucional. Nessa parte nós ficaríamos respondendo até então, né, a estrutura própria aí desse critério da afirmação da primeira parte da questão, né? Da ideia de autorização dos elementos. Aí eu coloquei no teu material o conceito constitucional da PPA, certo? Esse é um elemento aí colocado, né? O conceito constitucional da PPA, o artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, ela vai dizer, ó, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, a regionalização sempre é um grande elemento aí da estrutura da lei orçamentária anual, né? As diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, né? Trabalha com as metas da administração pública federal para as despesas de capital, que depois a gente vai fazer um panorama, né? Despesa de capital seria aquela que enriquece o patrimônio público, e para outras delas decorrentes, para as relativas aos programas de duração continuada. Depois o conceito da LDO, passando rapidamente aí, né? Artigo 165, parágrafo 2º, que foi o que nós trabalhamos, né? A LDO compreende as metas e prioridades de administração, despesas de capital, a figura aí orienta a elaboração da lei orçamentária anual, que nós colocamos seria uma lei orientativa e dispõe sobre eventuais alterações na legislação tributária, fixando a política das agências financeiras oficiais de fomento. Então essa seria a ideia aí
inicial que nós colocamos para responder a letra A, ou a primeira pergunta, né, daquele atributo que nós trabalhamos. Então vamos lá. Conceito constitucional da PPA, a ideia da LDO e da Lei Orçamentária Anual, a figura aí de uma lei hipoteticamente apresentada, onde nós temos a inconstitucionalidade dela, não respeitou o conceito constitucional das leis, aqui faltou um S, né, das leis orçamentárias, o critério do arquétipo constitucional, que então está sendo violado, e aí atacando diretamente cada um dos incisos. Portanto, passamos agora à determinação aí de quais princípios constitucionais restariam violados. Na verdade, nós temos uma afronta brutal ao princípio constitucional da exclusividade, esculpido lá no artigo 65, parágrafo 8º. Então, como que eu colocaria isso? Na verdade, eu posso afirmar aí dentro do artigo, né, dentro da dissertação que eu vou colocar, que há uma afronta direta ao princípio da exclusividade, certo? Que preceitua, o que preceitua? Que na lei orçamentária anual, né, que na LOA, eu vou ter apenas, então estou fazendo só um esboço aqui, né, eu vou ter apenas previsão de receita e fixação de despesa, certo? Então, na lei orçamentária, somente previsão de receita e fixação de despesa. Entretanto, não se inclui nessa proibição o quê? A autorização para a abertura de créditos suplementares, certo? Esse um dos pontos iniciais, e também não se inclui aí nessa estrutura a própria ideia da autorização para operações de crédito ainda que por antecipação de receita orçamentária, certo? Então aí eu haveria de fazer essa determinação, né? Há uma afronta direta ao princípio da exclusividade, que preceitua, né, dentro do direito financeiro, né, que na LOA somente previsão de receita e fixação de despesa, permitida apenas a autorização para abertura de créditos suplementares ou para operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Na verdade, esse seria um segundo momento para afirmar aí dentro do teu texto dissertativo. Já afirmamos cabalmente que haveria aí a estrutura própria daquela violação, né, daquela inconstitucionalidade do artigo 5º, em seus incisos 1, 2 e 3. Né, e as alíneas lá que instituem meramente programas, que na verdade não falam se seriam programas de governo a longo prazo ou não. Né, então haveria este problema aí colocado. Outro princípio que nós poderíamos relatar, né, eu utilizaria o início de frases conclusivas. Né? Aqui eu só estou fazendo um esboço, estou fazendo a peça, nós vamos ter algumas aulas que a gente vai construir a peça propriamente. Né? Então eu vou colocar assim, ademais, resta violado o princípio da legalidade. Né? Justamente porque, dentro do orçamento. Por quê? Porque orçamento público é lei, e dentro disso poderia afirmar, né, que a partir do orçamento público estar configurado como uma lei, eu devo guardar respeito. Né? A lei deve guardar respeito ao conteúdo e ao conceito constitucional. Né? Então, conceito / conteúdo constitucional do orçamento público, certo? Então esse é um ponto aí que nós acabaríamos atentando. Para arrematar, né, dentro dessa questão que nós trabalhamos, nós poderíamos referir também a ideia do controle de constitucionalidade, que é uma parte bem importante aqui. Né? Por muito tempo se discutiu se haveria ou não a possibilidade do controle de constitucionalidade de determinadas leis orçamentárias.
certo? Na verdade, isto por quê? Né? Porque se seria possível ou não o controle abstrato, né? O controle concentrado de constitucionalidade. Eu coloquei aí no teu material, né? E para a gente visualizar, algumas ideias que trabalham com esse controle, com esse princípio aí da exclusividade, né? Então acompanhamos lá, ó, princípio da legalidade e da exclusividade, os dois que eu teria que citar. Exclusividade no artigo 165, parágrafo 8º, e o princípio da legalidade no artigo 165, seus incisos 1, 2 e 3. Então seriam esses dois panoramas. A ideia da exclusividade e a ideia do princípio da legalidade, a violação própria aí. No critério de constitucionalidade, eu coloquei para vocês aí uma determinação própria, né, dentro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afetou esse critério. Eu coloquei toda aí no slide, a parte importante ela começa a partir dessa ideia aqui, ó, o controle abstrato de constitucionalidade de normas orçamentárias, revisão de jurisprudência, isso já calcado aí em 2008, né? Então o controle abstrato de constitucionalidade, revisão da jurisprudência. O que aconteceria aqui, ó? O Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos, quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral e específico, concreto ou abstrato de seu objeto, possibilidade de submissão das normas orçamentárias ao controle abstrato de constitucionalidade. Então eu poderia afirmar tecnicamente aí no teu material, ou então nesse slide, né, a parte importante é exatamente essa que começa aqui, né, com o Supremo Tribunal Federal, que ele deveria sim exercer aí o controle da constitucionalidade, né, desses atos desses atos normativos, basicamente nessa estrutura de julgar ou não, né, se haveria a possibilidade desta lei orçamentária ser submetida, ser atacada a eventual controle de constitucionalidade. Na verdade, a sementa ela trabalha com a possibilidade da submissão de normas orçamentárias ao controle abstrato de constitucionalidade. Então poderia terminar aquele nosso texto, né, afirmando aí a existência, né, de precedentes, né, então, que asseguram a possibilidade desse controle. Então poderia afirmar a existência de eventuais precedentes, né, que autorizam o controle de constitucionalidade. Certo? Justamente por quê? Porque há uma afronta ao conceito constitucional das leis orçamentárias. Certo? Tem muita jurisprudência, por exemplo, eu até coloquei aí em parte no material que está disponibilizado, né, em parte do material que está disponibilizado, eu coloquei também aí a figura do chamado vício de iniciativa, né? Vício de iniciativa, que também é uma matéria aí bastante falada em âmbito de controle de constitucionalidade, quando eventualmente o parlamento tem a iniciativa de determinadas leis orçamentárias. Tendo o parlamento a iniciativa dessas leis orçamentárias, está violando uma iniciativa que é precípua do chefe do Poder Executivo. Então vamos lá, para entender um pouco aí essa estrutura, nós começamos aí com um conceito constitucional do orçamento, certo? Então, ele vai lá, num primeiro momento, trabalhamos com o conceito constitucional da PPA e da LDO, depois, num segundo momento, a figura aí da PPA, né, longo prazo, 4 anos, metas e objetivos da administração pública federal para os programas de governo. Posso trabalhar aí com a ideia a ideia própria aí do longo prazo. Depois trabalhamos com a LDO, né, as metas e objetivos da administração pública federal.
criamos o conceito dela, e a lei orçamentária, previsão de receita e fixação de despesa. Continuando, a ideia da lei hipotética apresentada, né? Falamos que a lei hipotética apresentada, ela é inconstitucional, né? Justamente porque ela não respeitou o conceito constitucional das leis orçamentárias, que seria exigido tecnicamente, e aí fixamos e adentramos diretamente quais seriam os artigos. Artigo 5º, inciso 1, 2 e 3, certamente alegamos esse. Depois falamos aí da afronta ao princípio da exclusividade, conceituamos o princípio da exclusividade. Falamos da afronta ao princípio da legalidade, conceituamos o princípio da legalidade. E terminamos aí com a ideia dos precedentes, né? Então, falamos lá que a precedência de controle de constitucionalidade, hoje o STF já definiu a possibilidade do controle de constitucionalidade dessas leis orçamentárias, né? Em especial, daria para citar, né, quando se tem o vício de iniciativa, que não é exatamente o caso aqui, né? O caso aqui não trabalhou com vício de iniciativa. Ele trabalhou aí com alguns aspectos próprios da estrutura da lei orçamentária quando ela não for capaz, né, ela não respeitou o seu conteúdo constitucional. Então, basicamente, aí estabeleceríamos esse texto dissertativo. Então, essa é a ideia inicial dessa primeira questão aí que nós respondemos, né? E passei aí para vocês, basicamente, o grande desenho dessa ideia, que seria, num primeiro momento, o conceito constitucional da PPA, num segundo momento, a figura aí da lei de diretrizes orçamentárias, num terceiro momento, passar para conceituar a lei orçamentária, já fazendo um gancho ao princípio da exclusividade, e indicando toda a inconstitucionalidade daquele dispositivo hipotético, falando sobre o princípio da legalidade, juntando a ideia da jurisprudência necessária, e aí ficamos então com a resposta desta questão de número 1. Certo, então?